Olá, eu sou a Cristiane, sou coordenadora de mulheres da UNEGRO, União de Negros pela Igualdade, e também uma das coordenadoras do Comitê Estadual da Marcha de Mulheres Negras no estado de Santa Catarina. Então essa marcha das mulheres negras é um evento nacional, né, em que nós temos mobilizações desde o ano de 2011, né, e que vieram se intensificando desde o ano passado, né, com o objetivo, né, que essa marcha ocorra então no dia 18 de novembro na capital, né, em Brasília, onde nós vamos estar então marchando contra a violência racial, a violência de gênero e o bem viver, né. A gente sempre costuma enfatizar essa questão de um bem viver, né, porque como nós podemos imaginar uma mulher negra tendo uma qualidade de vida, um bem viver, se cotidianamente ela vai sofrer diversos percalços que não facilita ou que não torna possível então que ela tenha uma qualidade de vida, que é desde um péssimo atendimento no SUS, né? E esse atendimento, esse mau atendimento, ele ocorre principalmente nessa diferença de tratamento entre mulheres negras e mulheres brancas, né? Que é o que a gente chama desse racismo institucional. Então, no decorrer disso, nós temos um número muito maior de mulheres negras que morrem de morte materna, né? Então, assim, começa desde um mau atendimento, né? No que nós chamamos então do pré-natal, né? E até o momento final, que é do parto, né? Em que se uma mulher, uma mulher negra, mesmo chegando junto com uma mulher branca, mas com um grau maior de dilatação, quem será atendido primeiro será essa mulher branca. Então o que a gente diz assim é que a morte dessas mulheres negras, elas ocorrem essencialmente por negligência médica, né? Então, somada, por exemplo, a uma questão carcerária. Então, no Brasil, você se prende, a gente diz que por um estudo de estigmas, né? Então, assim, ou seja, você tem sujeitos nessa sociedade que em si já são suspeitos, né? E que tem que estar cotidianamente provando que são inocentes. Então, então ocorre isso com os homens e igualmente ocorre com as mulheres, né? Então fala-se muito dessa população carcerária masculina negra. Só que nós nos esquecemos da quantidade de mulheres negras que são presas. Então, assim, são cerca de 60% de mulheres na população carcerária do Brasil. E que geralmente são crimes que nem sequer julgados foram. Que também vai se vincular a essa questão que nós chamamos, então, desse racismo institucional. Junto também nós temos a luta das quilombolas, né, que é esse direito a essa terra ancestral, o direito de você poder constituir uma família e de você ter seus filhos, porque o Brasil ele vem criando, são gerações de mães que são órfãs. Eu digo assim, órfãos, né? Nesse diálogo, né, a gente sempre pensa assim, um filho órfão, né? Mas no nosso caso, das nossas mães negras, ou seja, são as nossas mães que ficam sem seus filhos, né? E entre as famílias é muito comum, quando a gente pensa em estatísticas, vocês pensam em números, né? E esses números, eles se convertem para nós em um primo, em um irmão, no marido, nos nossos filhos, em que nós temos que educar crianças de 3, 4, 5 anos para que tenham cuidado quando saem às ruas, né? Ou seja, fortalecê-los para que quando chegue esse momento, que é principalmente na adolescência, porque os nossos filhos morrem em torno dos 14 até os 24 anos, para que ele possa se proteger. E no nosso caso, significa que os nossos filhos precisam se proteger de policiais. Igualmente quando você pensa na violência doméstica. Então, assim, a violência doméstica, o feminicídio, 64% dessas mulheres mortas são mulheres. Quando a gente vai para essas campanhas publicitárias, nós também não estamos ali. Essa questão da tremenda invisibilidade que sofrem essas mulheres, desde essa ausência nos comerciais, essa ausência nas TVs. Então aquela campanha, né, que a gente viu extremamente massiva e dolorosa da Maju, a gente
ao mesmo tempo que compreende, né, o racismo ali que a Maju está vivendo, mas nós sabemos quantas outras mulheres que sem esse apoio da Maju não conseguem sobreviver. Então, assim, a grande questão hoje, a nossa marcha de mulheres, não é ter uma Maju. Nós queremos milhões de outras delas, né? Porque a maioria de nós, a gente vem estudando, participando de pós-graduações, em programas de mestrado, de doutorado, mas mesmo no momento desse reconhecimento, né, quando você sabe tudo que essa sociedade pede, mas nós temos um problema. A gente sempre brinca assim, o maior diploma do Brasil nós não temos, nós não temos um diploma de branco. Então, que essa nossa pele vinculada com a questão de gênero, né, e a gente sempre enfatiza, ou seja, que vivemos essas condições porque somos mulheres negras, enquanto as mulheres brancas estão lutando por uma condição, por exemplo, no trabalho, né, que é a de se igualar, a de um salário que se iguale a dos homens brancos, esse 35% a menos que as mulheres brancas elas recebem dos homens, quando você vai comparar esse salário então das mulheres negras, nós não conseguimos receber o mesmo salário que as mulheres brancas recebem. Então, assim, por isso que é tão importante pra gente essa marcha de mulheres negras, né, que vem contando história, então, de Aquatune, de Dandara, de Antonieta de Barros, de Lélia Gonçalves, né, de mulheres que, quando nós vamos, né, para essas histórias feministas, e muitas vezes mesmo dentro dessa história do movimento negro, elas não são contadas, não são visibilizadas, né? Então o que a gente vem fazendo, eu digo assim, que é uma marcha e que é uma condição de você pegar aquilo que aparentemente parece o mais frágil que nós temos, que é essa base da pirâmide onde essas mulheres estão, né? A Lélia Gonçalves, como se costumava dizer assim, que agora o lixo vai falar, né? Porque são mulheres que escaparam do lixo, escaparam do lodo, escaparam de uma extrema invisibilidade, né? São extremamente resilientes, pessoas de muita luta, dizendo, né, o que nós queremos e nos deslocando o tempo todo. Então, uma coisa é o que a sociedade diz para nós, ou seja, o que essa sociedade quer de nós, e outra coisa é como nós mulheres negras queremos ser representadas, quais os lugares em que nós queremos estar, né? E outra questão que eu vejo assim, bastante importante é vincular essa marcha das mulheres negras com esse cenário nacional da nossa política, né? Ou seja, você pensar em que um presidente da Câmara, ele consegue articular essa PL que fará com que as farmácias parem de vender, por exemplo, a pílula do dia seguinte, ou de uma maior fragilidade ainda para as mulheres que sofrem um estupro, né? Então, assim, eu acredito, e todas as nossas parceiras a gente vem dizendo isso, né? Que é uma marcha, assim, das mulheres, que tem como protagonismo essas mulheres, mas que ela é de todas e de qualquer um que tem como missão, que tem como sensibilidade uma luta nesse Estado brasileiro, né, que vincule esse crescimento e esse fortalecimento socio-racial de gênero. Então é uma luta assim que tem como protagonismo essas mulheres negras, mas é uma marcha de todas e de todos nós.